Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Caríssimos irmãos, estamos de volta com o nosso quadro Minutos com Deus, onde nós refletimos, meditamos o Evangelho do dia. E hoje, terça-feira, dia 25 de junho, nós estamos no tempo comum. E o Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Este versículo é conhecido como a regra de ouro. Você já ouviu falar na regra de ouro? A regra de ouro que Jesus nos dá. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Imagine, meu irmão, se o mundo inteiro, se a humanidade levasse esta regra para a vida toda, levasse essa regra a sério. Eu só faria com os outros aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Sendo assim, não haveria mais guerra, não haveria mais confusão, não haveria nenhum tipo de problema na humanidade. Pelo contrário, viveríamos em constante paz. Porque se algo de ruim acontece, se alguém provoca algo de ruim, com certeza aquela pessoa que fez o mal não gostaria de receber em troca o que ela fez, o que ela praticou. Então, precisamos levar essa regra de ouro para a nossa vida. Se vai fazer algo para alguém, seja lá o que for, pare e pense. Eu gostaria de que fizessem isso comigo? Por exemplo, falar da vida das pessoas. Será que eu gostaria de que a minha vida fosse comentada, virasse assunto na roda dos amigos? Se eu não gosto que façam isso comigo, eu não posso também fazer com os outros. Isso é só um exemplo de tantas outras coisas que nós podemos colocar aqui. Outro detalhe importante do Evangelho de hoje é quando Jesus diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. O que é que Jesus está se referindo? Ele está falando do respeito que nós devemos ter para com as coisas sagradas. Porque muitas vezes, se a gente oferece as coisas sagradas àqueles que não valorizam, àqueles que não têm fé, o que é que eles vão fazer com as nossas coisas santas? Vão pisar, vão despedaçar, vão jogar fora, não é? Vejam que muitas vezes a Eucaristia, por exemplo, muita gente entra na fila para receber a Sagrada Comunhão e depois pega a Eucaristia e leva para fazer trabalhos, para fazer feitiços. Já houve casos de pessoas que levaram a hóstia para casa para dar aos animais doentes. Então, assim, já aconteceu todo tipo de profanação. Então, aquilo que é sagrado, aquilo que é divino, só pode ser dado aos filhos de Deus, aqueles que querem se salvar, aqueles que buscam a salvação. Uma vez uma pessoa disse assim: padre, vá na casa do meu pai para confessá-lo, ele é idoso, ele é doente. E eu dizia: mas ele pediu a confissão? Ela respondeu: não, ele não quer se confessar, eu já falei com ele, mas se o senhor for com jeitinho, talvez ele queira. E eu tentava explicar para essa senhora que não existe confissão forçada. A confissão, ela só tem validade se a pessoa deseja, se a pessoa quer, se a pessoa está, no mínimo, arrependida daquilo que praticou. Mas eu fui assim mesmo. Chegando lá, conversei com aquele senhor, ele partilhou algumas coisas de sua vida, e quando foi no final da partilha, eu perguntei:
o Senhor está arrependido? E ele me respondeu: Senhor Padre, eu não me arrependo de nada que eu fiz nessa vida. E assim eu me levantei e vim para casa, voltei para casa. Eu não poderia dar absolvição àquele homem. Eu não poderia dar aos cães as coisas santas, nem atirar as nossas pérolas aos porcos. Devemos ter cuidado, devemos ter zelo pelas coisas sagradas, pelas coisas de Deus. Outra coisa, meus irmãos, que Jesus fala no Evangelho de hoje: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Vejam que nosso Senhor Jesus Cristo, ele não iludiu, ele não enganou ninguém quando ele pregou o seu Evangelho. O caminho da salvação é o caminho da cruz. É o caminho difícil, é o caminho estreito, cheio de perseguições, cheio de provações, e nós que queremos buscar a salvação não podemos fugir desse caminho, porque a tentação é grande. A tentação de abandonar a vida difícil, de abandonar a cruz para viver uma vida cômoda, a tentação é muito grande. Essa tentação vem para mim, vem para você. Quem não quer ter uma vida confortável? Quem não quer ter uma vida de conforto, de prazer, de mordomia, de luxo? Quem não quer ter uma vida assim? Porém, nós sabemos que este caminho não é um caminho que conduz à vida. O caminho que conduz à vida é um caminho estreito. É o caminho do despojamento, da caridade, do jejum, da renúncia. Então é por esse caminho que nós devemos trilhar. Peçamos ao Senhor que as palavras do Evangelho de hoje sejam gravadas em nosso coração como fogo, com letras de fogo, e que nós possamos levar a sério tudo aquilo que o Senhor nos orienta, que nós tenhamos perseverança para não desistirmos no meio do caminho. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe neste dia e sempre, te livre de todo mal, visível e invisível, dos males físicos e espirituais. Que o Senhor te guarde com a sua divina proteção e que Nossa Senhora interceda por ti e pela tua família. Desça sobre ti a bênção do Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica com Deus e até a próxima reflexão.